Cultura libertária. Infelizmente esse assunto vai desmonetizar de novo o meu vídeo, mas ainda tem libertário defendendo isso errado, e é mais do que os libertários defendendo errado, que deveriam ser os primeiros a defender isso certo. A sociedade como um todo parece que não entende como isso é um problema, como que isso é uma tragédia causada por nós mesmos contra nós mesmos. Então, vamos falar sobre isso de novo. Antes dessa vez de abordar a parte ética, de abordar a parte ontológica desse assunto, que eu acho que é a parte importante para quem é libertário, eu acho que é tão importante quanto endereçar as questões que vêm depois de que o libertarianismo é apresentado, e, portanto, para todas as outras pessoas que não são libertárias. Eu quero falar um pouco sobre a parte moral dessa questão. Eu falei recentemente, em 2 semanas atrás, com o Stefan Molyneux, numa das chamadas que ele faz, justamente sobre esse tópico, sobre aborto. E em dado momento ele se sentiu desconfortável com a situação de que a conclusão da ética era tal, e ele imediatamente foi atrás de uma solução moral. Mas eu não condeno ele por buscar uma solução moral, né? É correto a gente entender o que é essa solução moral dentro da sociedade, mas a gente tem que entender separar as duas coisas. Então deixa eu falar primeiro da questão moral. Deixa eu clarificar um pouco. Eu me empatizo completamente com a situação que essa menininha passou. É uma coisa terrível. Se fosse a minha filha, se eu fosse o pai dessa menininha e fosse a minha filha que tivesse passado por um trauma desse tamanho, eu não ia ter coragem de fazer aquilo que é certo. Eu não ia ter coragem de permitir que essa situação continuasse desencadeando na vida da minha filha. E ia ser muito difícil de tomar a decisão de continuar com esse sofrimento. Então eu me solidarizo por completo com essa família que passa por uma situação tão complicada. Agora, e se eles fossem processados por ter feito alguma coisa errada com esse bebê, por ter assassinado esse bebê, eu não teria coragem de processar eles, porque eu no lugar deles não sei se conseguiria fazer diferente. Agora, o fato é que só há virtude nisso, só há compaixão nessa situação da minha parte, porque existe a violação do direito dessa criança de nascer, o direito dessa criança que já está viva, que já é um ser humano, de vir ao mundo. É só por isso que é possível eu ter compaixão com esses pais e sofrer muito de ver que esse pequeno bebê não pôde vir ao mundo por causa dessa situação complicada que envolve tanto a menininha, quanto os pais, quanto toda a sociedade, infelizmente. Que é uma situação trágica, que não deveria ser exposta para todo mundo. As pessoas não deveriam estar vibrando que isso aconteceu, ou que o desfecho foi tal ou não. As pessoas não deveriam estar preocupadas com esse tipo de coisa. Ter que matar uma pessoa por causa de uma situação, independente da situação que seja, ter que chegar a esse ponto é uma questão de vergonha, é uma questão que deveria ser tratada como tal e não ser exposta dessa forma. Então, sim, eu acredito que a melhor solução é aquela que foi proposta por muitos, de trazer essa criança à vida e adotar ela. Eu fiquei sabendo que muitas pessoas se disporam a adotar essa criança, e muitas pessoas se disporam a dar todo o cuidado para a menininha que fosse necessário para que ela tivesse os cuidados necessários. Eu sei que é um risco muito grande da vida dela, e eu não quero que ela sofra em nenhuma condição isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que ver o que está em jogo, né? Que é a vida também de um outro inocente que também foi colocado nessa situação. E quando a gente pergunta o que foi a agressão que foi cometida contra essa criança, bom, ela foi estuprada. Realmente isso é muito grave. Mas olha a violência que foi causada contra esse bebê que não chegou a nascer. Ele foi assassinado.
Ele foi assassinado. E agora? Ok. Mas ele foi realmente assassinado? Ele não era um parasita? Óbvio que não. Então vamos quebrar isso. E eu vou tentar quebrar todos os argumentos que são feitos a respeito disso. Tá? Primeiro, não existe uma transformação que acontece de um ser para o outro. Ninguém olha para o céu, vê um passarinho voando e fica na dúvida se aquilo vai virar um transatlântico, ou se aquilo vai virar um cometa, vai virar uma espaçonave, vai virar uma árvore. Não, o passarinho vai continuar a ser passarinho. As coisas não mudam de essência, as essências são mantidas, são preservadas. Então, qual que é a essência do ser humano? Essa, ser humano. O simples fato de eu saber apontar o que é um ser humano mostra que existe uma essência do ser humano. E quando que essa essência começa? Assim que ele passa a existir. Assim que ele passa a ser. Quando que um ser humano passa a ser? No primeiro estágio da sua gestação. No primeiro momento que o óvulo é fecundado. Ele se torna um ser humano. Por que eu sei que ele é um ser humano e não o pai nem a mãe? Bom, porque as partes do pai e da mãe deixaram de ser. As partes do pai e da mãe agora estão compostas naquele ser que é único, que é diferente do pai e da mãe. Então ele não é mais o mesmo ser. E a gente sabe que daquele primeiro princípio, todo o resto desencadeia. Então tem que ter começado ali. Agora, para aqueles que acham que aquilo não é um ser vivo, e eu sei que tem libertários que já falaram isso, como Rothbard, questionar se um embrião é um ser vivo, o que é que a pessoa gesta na barriga? Uma pedra? Alguém já viu uma pedra e disse, será que essa pedra vai virar um escorpião daqui 5 minutos? Não. Minerais não se transformam em animais. Apenas seres da mesma categoria ontológica dão vida a seres da mesma categoria ontológica. Ninguém vê um ovo e pensa, será que vai sair dali uma vaca ou um pintinho? Ninguém pensa isso. É óbvio que sempre de um ovo de galinha sempre vai sair um pintinho. É óbvio que dentro da barriga do útero da vaca sempre vai sair um bezerro. Da mesma forma com o ser humano. Então é óbvio que aquele ser estava vivo. É óbvio que aquele ser tem direito de propriedade, tem direito à própria vida. O que na cabeça de alguns libertários passa para dizer, não, mas vê, coitado dessa criança que teve que carregar, é culpa do estuprador. Sim, é culpa do estuprador, mas o bebezinho que estava sendo gestado é tão vítima quanto a menininha. Ambos são vítimas. É inaceitável, segundo a ética, matar esse bebê. Não há relativismo que possa fazer para fazer isso. Dentro da ética não há espaço para essa questão. Se quiser trazer a moral, como eu fiz no começo, e eu já expliquei por que eu acho que essa é a moral correta, se tem dúvida, olhe em volta, né? Os outros vídeos do canal estão disponíveis e eu explico muito bem isso. Então, agora, tem uma coisa que é um pouco menos abominável, mas é tão trágico quanto, que são os libertários que dizem, eu não sei. Tem libertário que diz, olha, nós temos que trazer as pessoas para o movimento. Tem libertário que diz, nossa, é bom que a gente tem que ver que essas pessoas estão sendo oprimidas. Tem libertário que fala, nossa, mas a gente tem que se envolver na política. Legal. Mas quando uma criança morre, tem alguma vítima mais agredida do que ela? Quando uma criança é assassinada, a mais vulnerável das crianças, o bebê, ainda no útero, é assassinado. Daí não dá pra pensar? Não é um assunto a se investigar profundamente? Claro que é. Essa omissão, essa falta de vontade de estudar justamente esse ponto é quase criminosa para um libertário. Para uma pessoa que baseia a sua vida toda dentro dessa ideia que julga verdadeira, mas exatamente no ponto onde milhões de crianças, 50 milhões de crianças morrem todo o ano abortadas, assassinadas. Nesse ponto se cala. Nesse pequeno ponto se cala. No ponto mais importante. Pior do que isso é só aqueles que defendem que é justo que aborte. Não, segundo a ética, de forma alguma. Aborto não é aceitável em nenhuma circunstância. Agora, de novo, reitero.
me compadeço, tenho piedade e misericórdia, porque nesse momento eu não sei se faria diferente. Eu não sei se eu teria a força, a hombridade de fazer a coisa certa. Porque fazer a coisa certa muitas vezes requer muita força. E eu não julgo os pais não julgo os pais por terem feito a escolha errada. Mas foi a escolha errada. A coisa mais bonita que acontece na sociedade é quando uma mãe, contra a possibilidade de morrer, contra a própria vida, a chance de perder a própria vida, decide dar a própria vida para aquela criança. Eu sei que essa menininha não tinha condições de fazer essa decisão, ela era muito pequena para saber, inclusive, escolher esse tipo de coisa. Mas é o fato de ser errado matar que torna essa escolha da mãe, do sacrifício da mãe virtuoso. É isso que torna a mãe uma santa. Agora, se vocês querem achar que pode matar e relativizar quando interessa, vocês não só estão matando o bebê, mas estão matando a virtude. E isso é inaceitável. Vocês estão matando o próprio princípio do libertarianismo, a própria verdade. Espero que tenha valido a pena ter desmonetizado mais uma vez esse vídeo. Espero que vocês gostem, espero que mandem esse vídeo para todo mundo que ainda não entendeu isso. E se eu deixei alguma coisa de fora, se alguém acha ainda que feto é um parasita, não esquece. O feto entrou lá através de uma ação humana, ele não invadiu. O feto é agente passivo dessa situação, ele não faz nada. Ele não pode ser expulso porque a mãe não gosta dele. Não interessa se a mãe gosta ou não, ele também é uma vítima dessa situação. Esses desejos, essas vontades, esses desconfortos não justificam matar alguém, em nenhuma circunstância. Não há justificativa para o assassinato, a não ser que em legítima defesa, e o feto não é um agressor. Entenda isso. Pelo amor de Deus, parem de matar crianças. Até a próxima.